Olá meninas, tudo bom? Hoje é 2 de maio de 2020, hoje é sábado. Hoje nós estamos no nosso 26º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é entregue seus fracassos ao Senhor. O texto-chave vai estar em João, capítulo 11, no versículo 27 ao 45. Antes de entrar no devocional, hoje é o último final de semana que a gente passa junto. Nós estamos entrando na reta final dessa caminhada, né? Falta apenas aí 6 dias, e nós estamos passando, nós vamos começar, né? Depois de hoje, nós vamos entrar para aquilo que finaliza essa caminhada, que é o reservatório. Mas hoje, esse devocional de hoje é um daqueles que, quando eu digo que foi um presente de Deus para nós, todas as vezes que isso aconteceu, todas as vezes, eu tive testemunhos maravilhosos. Eu tenho certeza que esse não vai ser diferente. Abra seu coração, abra os seus ouvidos, recebe essa porção. Nós estamos vivendo um tempo, irmãs, que parece que Deus, ele deu uma zerada nos relógios. Ele colocou, né, 2020, 2020, os ponteiros alinhados, e parece que ele deu uma parada nesse relógio para que a gente reavalie as coisas, para que a gente tome posição, para que quando esse relógio comece a andar novamente, o relógio de Deus, a gente possa ir junto com ele. Então, é necessário esse devocional. Eu não estava em nenhum momento, nesses meses que eu planejei essa caminhada, em nenhum momento eu imaginei que eu ia fazer esse devocional. Esse devocional, ele começou a surgir no meu coração há 1 semana e meia. Eu ouvi essa frase, que nós entregamos muitas coisas para o Senhor, mas nós não entregamos os nossos fracassos. E nós que somos cristãos, que cremos em restauração, que cremos na esperança, na fé, isso às vezes é algo muito complicado da gente fazer. A gente não sabe muito bem lidar com os fracassos, né? Mas hoje o Senhor quer falar conosco, tá bom? Bom, irmãs, vamos ler João, capítulo 8, vamos ler 11, capítulo 11 primeiro, capítulo 11, versículo 27 em diante. O que aconteceu nesse contexto, né? Foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta, Maria, um servo querido do Senhor, onde Jesus passava sempre em Betânia para estar na casa deles, né? Ali tinha Marta, que a gente já conhece, que sabia servir ao Senhor com as suas habilidades, né? Servindo no serviço. Tinha também Maria, que gostava de servir ao Senhor estando aos pés dele, ouvindo a ele. E eu não vou contar a história de Lázaro, mas nós vamos entrar aqui que Lázaro morre e Jesus chega lá no 4º dia, né? 3 dias depois que ele já tinha falecido, já estava enterrado. Então vamos entrar nessa história aqui para que Deus fale conosco. Receba a sua porção, irmã. Versículo 27 do capítulo 11. Sim, Senhor, respondeu ela, Maria, né? Marta falou com Jesus. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, a sua irmã, e disse em particular, o Mestre te chama. Então a casa delas estava cheia de gente, e a Marta chegou no ouvido de Maria e disse, né? O Mestre chegou, ele te chama. A Marta, ela foi na frente quando ela soube que Jesus estava vindo. Maria ficou quietinha no canto dela, né? Ali sofrendo a luta dela, o luto. Vamos para o versículo 29. Ela, ouvindo isto, se levantou depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa, a consolando, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou no seu espírito e se comoveu. Perguntando onde o sepultaram, onde o sepultaste, eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram aos judeus, vede o quanto ele o amava.
Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, para esta gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, sabia que sempre me ouve, mas assim eu falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com as ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou: desatai-o e deixai-o ir. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Irmãs, hoje o Senhor quer te pedir algo, tá? Ele não quer adoração. Hoje ele não quer oração. Ele não quer disciplina. Hoje ele quer que você visualize o altar do Senhor, que você visualize os pés da cruz, que você visualize os pés do Senhor. E todas nós, nesta caminhada, todas, como se nós estivéssemos indo junto com Maria, estamos indo junto com Maria a esse túmulo de Lázaro. Esse Lázaro representa, irmãs, eu vou colocar aqui, ele representa o seu fracasso. Não estou dizendo que Lázaro é fracassado, tá, irmãs? Estou dizendo que ele representa o seu fracasso. Ele representa aquilo que morreu na sua vida. Ele representa aquilo que está morrendo. Ele representa aquilo que já está morto e que você está carregando. Então, vamos para o túmulo com Maria. Escuta hoje a voz do Senhor, o Mestre te chama. Escuta o Espírito Santo sussurrando no teu ouvido. O Mestre te chama. Então você levanta, vai até ele, sabendo que você vai encontrar Jesus, mas que você também vai encontrar a sua dor, que você vai encontrar aquilo que morreu, aquilo que está na sua vida parado. E ali ela chega e ela lança-lhe aos pés e ela disse: Pai, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é o que o inimigo diz no outro lado do seu ouvido. O inimigo sopra: se Deus estivesse com você, não teria acontecido isso. Se você estivesse mais firme, não teria acontecido isso. Então hoje Deus quer colocar essas coisas em ordem na sua vida, em nome de Jesus, na minha vida. Então vamos imaginar, irmãs, essa multidão, essas mulheres que ouvem essa caminhada de oração, porque nós não estamos aqui 31 dias, nós vamos finalizar quinta-feira, 31 dias de propósito. Nós não estamos aqui apenas de brincadeira, apenas para nos sentir bem. Nós estamos aqui porque Deus está fazendo uma grande obra na nossa vida. Ele está fazendo uma grande obra na minha vida. Então, nós chegamos aos pés de Jesus, entregamos e falamos para ele aquilo que você precisa falar para ele, aquilo que você imagina, aquilo que você sente, aquela dor que você sente. Se você estivesse aqui, mestre, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Se o Senhor tivesse feito isso, não teria acontecido o que aconteceu. Abre o seu coração, irmãs. Hoje Deus não quer a sua adoração, Ele não quer a sua oração, Ele não quer a sua disciplina, Ele não quer que você demonstre força de vontade. Ele quer os seus fracassos hoje nos pés dele, nos pés da cruz. E aí, Jesus vendo-a chorar, e Jesus te vê chorar, tá? Ele se move no Espírito. Ele se moveu. Esse se mover no Espírito é um poder, é o poder dele. Eu tenho outros devocionais falando sobre isso, mas hoje Deus quer trazer um novo maná em cima dessas palavras. E Jesus pergunta: aonde está esse morto? Aonde está esse fracasso? Né? Aonde está isso que está te fazendo chorar? E aí ela leva Jesus até ali e Jesus chorou. Irmãs, Jesus chora com você. Ele chora com você quando ele vê a sua dor. Só que nós precisamos nos mover junto com ele e até onde estão essas coisas que está enterrada, que está impedindo
o mover de Deus. Então Jesus chega ali, né? E agora eu quero te pedir, você chegou diante do túmulo, parou diante do túmulo, pediu para abrir a pedra e eu quero que você entregue para ele agora, aos pés da cruz, aos pés do altar, o seu fracasso. Vamos dar nome aos fracassos. O fracasso de um casamento, que hoje virou um divórcio, o fracasso de um aborto espontâneo ou de um aborto que você mesmo decidiu fazer porque imaginava que não era a hora, não era o momento, você não poderia ter tido aquele filho, o fracasso da desobediência que te traz a culpa até hoje, o fracasso profissional que talvez você não realizou seus sonhos, não conseguiu se formar, não conseguiu fazer nada do que você queria, o fracasso da fé, que você não tem força, o fracasso da pouca força, o fracasso do tempo perdido, porque muitas vezes nós olhamos para trás e vemos um tempo perdido e não tem como voltar atrás, o fracasso do estrago que muitas vezes nós mesmos fizemos no nosso templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, o fracasso que permite a culpa e a acusação e a comparação e a baixa estima que está te matando todos esses anos, o fracasso da depressão, da insônia, do medo de homens, do medo de ser quem Deus te chamou para ser. O fracasso de achar que está velha demais para continuar, para ainda fazer coisas novas. Eu tenho, na caminhada de oração, Deus tem me presenteado com muitas mulheres da meia idade já, né, na faixa dos seus 50 anos. E eu amo conversar com essas mulheres porque, independente das lutas, elas têm algo a passar para mim, para a gente, para quem está disposto a aprender. Então Deus quer te entregar algo novo, mas você precisa hoje, debaixo do sangue e do poder do nome de Jesus Cristo, ouvir o sussurro no seu ouvido, ouvir o Mestre te chama, levantar, ir até o encontro dele, se lançar nos pés dele e dizer o que está acontecendo. Eu te entrego, irmãs, entrega. Entrega. Até quando você vai ficar carregando esse peso nas suas costas? Entrega o fracasso de um filho que não está correspondendo à educação que você deu. Entrega o fracasso de um filho que não se tornou aquilo que você sonhou. Entrega tudo isso nos pés do Senhor. E aí, ouça ele te chamando, né? Coloca o teu nome. Coloca o teu nome. Quando diz, Maria, vem que o Mestre te chama, você coloca o teu nome. E aí você, quando chega ali diante desse túmulo, Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Há uma glória esperando por nós, irmãs. Há uma ressurreição no nosso espírito. E aí tiraram a pedra, Jesus levantando os olhos da graça ao Pai, e ele, no versículo 43, ele fala em alta voz, Lázaro, vem para fora. E agora você ouve seu nome de novo, porque ao mesmo tempo que esse Lázaro lá dentro era o seu, aquele sonho seu que morreu, aquele fracasso, ao mesmo tempo é você, porque nós somos uma só coisa, não é mesmo? Nós somos os nossos sonhos, nós somos o que nós pensamos. Então Deus chama essa pessoa que está morta por dentro, né? Lázaro, vem para fora. E Deus te chama, vem para fora. Sai desse lugar escuro, sai dessa caverna, sai desse lugar de morte, sai desse lugar frio aonde você está sucumbido. E aí, quando ele sai, pela força do poder do nome do Senhor, quando ele sai, Jesus disse que ele estava com os pés amarrados, com as ataduras, até o rosto estava todo envolto, porque era assim que fazia com os defuntos naquela época. Então, lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Irmãs, nós precisamos, essa agora é a parte da libertação. Essa é a parte que cabe a nós. Só expulsar demônio é muito fácil. Mas nem tudo, irmãs, na nossa vida também é demônio. Tem o agir do Satanás? Tem, mas nós precisamos essa parte não foi nem Jesus que fez, essa parte foi desatai-o, deixai-o ir, essa parte é nossa. A parte de desatar é nossa.
Talvez se tiraram ali do rosto dele a primeira coisa, né, para que ele veja, talvez o próprio Lázaro ajudou ali. Deixa eu tirar esses trem de cima de mim, essas ataduras. Então hoje, a libertação, para a gente viver isso aqui, essa libertação é nossa. Cada palavra que a gente ouve, nós estamos desatando uma atadura que nos está prendendo. Cada propósito que a gente faz, cada clamor, cada vez que a gente vai se abrindo para o Senhor. Então nós precisamos entender isso. Ah, irmã, mas eu já fiz essas orações várias vezes, não mudei. Não mudou porque você não trabalhou junto com o Senhor em tirar a atadura que te prende. Então hoje, irmãs, vamos entregar esses fracassos, sabe? Esse devocional nasceu no meu coração há 1 semana e meia. E ontem eu estava ouvindo um áudio de uma pessoa que estava conversando comigo, conversando uma coisa cotidiana. No fundinho estava uma música e eu prestava mais atenção na música do que no que a pessoa estava falando. E essa canção que eu quero deixar para vocês hoje, Restitui, né? O Toque no Altar, a canção Restitui, restituição. O Senhor está te chamando, irmãs, para um tempo de restituição. A canção fala que o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor preparou ao que clamar. Essa é a palavra de Deus, irmãs. Foi isso na vida de José, foi isso na vida de outros homens de Deus. O tempo que Deus vai trazer de restituição não se compara ao que o tempo que o inimigo te roubou. Mas se você ficar prostrada, sem ouvir a voz do mestre, sem se levantar para ir encontrar com ele, sem se colocar na presença dele, sem deixar ele fazer a obra, ficar só parada, chorando, luto, porque eu era assim, eu era muito ativa, eu já fui uma profeta, eu tive um grande ministério, eu tive um grande casamento, eu fui uma grande mãe, eu tive uns filhos tão maravilhosos, mas agora olha o que acontece. Se ficar nessa lamúria, irmãs, o tempo vai passando e você vai ficar vivendo debaixo da opressão, da morte, do inferno. Mas se você se levantar e dizer, eu creio, porque Jesus disse aqui, se creres, verás a glória de Deus. Se você disser, eu creio e eu te entrego e eu abro mão, errei, Senhor, faz de novo, faz alguma coisa, Pai. Tá aqui o meu fracasso. Errei, escolhi a profissão errada, não deu certo. Errei quando eu casei com aquela pessoa que Deus não disse que era para eu casar, que minha mãe não apoiava, meu pai não apoiava. Errei. Mas me ajuda, Senhor, porque o Senhor é para isso que Jesus veio, irmã, para morrer na cruz, para nos dar uma vida nova. E o inimigo quer nos ludibriar e nos atar o tempo todo com as culpas. Deixa. E falou assim, quando você desatar, deixa ele ir. Deixai-o ir. É interessante que você não vê falando nada aqui de Lázaro. Lázaro não abre a boca, não agradece, não fala nada. Deus estava fazendo para Maria, para Marta, para as outras pessoas aqui. Deixa ir. Se deixe ir, irmã, se deixe ir. Você precisa ir no novo caminho que Deus está te chamando. Ah, mas eu tenho 50 anos, o que vai ser da minha vida agora? Né? Os filhos já casaram, já saiu de casa, só tá eu e meu marido, ou eu estou agora divorciada, separada, viúva, não sei, né? O que vai ser de mim agora? Irmã, se você viver até os 90, você ainda tem 40 anos de glória para frente, se você quiser. Não pensa no agora só, pensa no futuro. Pensa no Deus que está fazendo e vive projetando a sua vida para o futuro. O que passou, passou. Então, a libertação do desatar cabe a nós. Todos os dias, desata. Né? Todos os dias, trabalhar em cima. Não é ficar olhando para o passado, mas é trabalhar em cima. Porque aquele que teve morto ali, que estava todo prendido nessas ataduras, ele se atrofiou um tiquinho, né, irmã? Ele ficou ali 4 dias, ele tem que voltar a caminhar, voltar a respirar, voltar a ver, voltar a vida. E Deus está dando essa oportunidade para nós, está dando essa oportunidade para o mundo, está dando essa oportunidade para a terra. O que você vai fazer com essa oportunidade? Eu quero ler vamos para João capítulo 8. O que Deus fala para nós? O que Deus fala para nós em relação ao passado, a essas dores, a essas prisões? Irmão, o que passou, passou.
Sabe? Se você divorciou, está num novo casamento, viva o que está agora diante de você. Porque eu tenho visto também que às vezes tem uma segunda chance, mas a culpa do passado não deixa você viver nem o presente. Vamos ser livres disso, irmãs. Hoje o Senhor quer nos libertar. Essa palavra vai trazer uma unção que vai te ajudar a desatar essas amarras do inferno que está prendendo as nossas vidas. Vamos lá. No capítulo 8, do versículo 1 a 11, eu vou ler aqui, fala da mulher adúltera. Fala assim: Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. Todo o povo ia ter com ele. Assentando, ele ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todo. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante em adultério. Na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas. E tu, o que dizes? Isto dizia-lhe eles, tentando-o para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aqueles que dentre vós estivessem em pecado, então seja o primeiro a tirar a pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, começar pelo mais velho até o último, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Ergueu-se Jesus e, não vendo ninguém, além da mulher, perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, nesta manhã e nessa tarde de sábado, onde você estiver, Jesus está dizendo para você: nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Viva uma vida lavada, redimida no sangue que ele derramou na cruz do Calvário por nós. Esquece o que passou. E viva o que Deus tem para você, a nova restituição da frente, aquilo que Deus está na sua frente, que Ele vai começar a te conduzir. Irmãs, nós precisamos deixar de ser carrasco de nós mesmos. Aceita o perdão de Deus, o amor do Pai. E vamos caminhar para frente, debaixo da graça e da misericórdia dEle. Então Jesus disse: vai e não peques mais. Nós também não podemos ser levianos, de achar que tudo que nós fizemos, então tudo que eu fizer, né, achar que toda essa palavra maravilhosa é uma liberação para eu fazer o que eu quiser, depois é só vir pedir perdão. Não é isso. É a gente ter um temor de Deus e entender que Ele te chama para uma vida nova. Ele disse para a mulher: vai, não peques mais. Vamos ler também Filipenses capítulo 3, capítulo 3, versículo 12. Paulo estava dizendo assim: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Sabe, irmãs, vamos andar de acordo com o que a gente tem alcançado. Ande de acordo com a sua fé, de acordo com a sua força, esquecendo. Quando você olhar para o seu corpo e ver: meu Deus, eu fui negligente, eu não cuidei de mim, eu não cuidei da minha saúde, eu fui negligente em muita coisa. Esquece. Entrega, esquece. E toda vez que você lembrar, porque o inimigo não é besta, ele vai, até que você seja realmente curado, ele vai ficar jogando na sua cara, né? De vez em quando você vai lembrar das ataduras. Quando você olhar para o corpo e ver que ele está debilitado, vai vir na sua memória. E o inimigo vai usar: a culpa sua, tá assim, porque você foi negligente. Aí você tem que se levantar e dizer essa palavra de Paulo: eu esqueço das coisas que para trás ficaram e eu avanço
para o novo. O problema é que a gente não avança para o novo. A gente se estagna e o dia de hoje, né, que é um dia de fazer de novo, fazer diferente, né? Vamos botar aqui, por exemplo, que uma pessoa começou a ter pedras nos rins, ter problema nos rins, porque ela não bebe água. Vamos supor, né? Isso é uma negligência que está estragando o seu corpo. E hoje é um novo dia. Deus está te chamando, tá aí, minha filha. A água da vida tá aí para você tomar. Eu tô aqui para nós irmos junto. Mas aí vem a condenação, você sente a dorzinha. Ai, meu Deus, foi minha negligência que eu não fiz. E Deus fala assim, por que você não faz agora? Aí passa mais um dia que você não faz. Aí no outro dia de novo. Então, irmãs, desata. Eu não fiz não, mas agora eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu errei no passado, mas agora eu vou fazer o que Deus quer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Esquece, passou, irmã. Mas eu vivi um tempo tão feliz, irmã, no meu casamento, e agora não tem mais. Passou, bola para frente. Viva o que Deus tem para você. Há uma vida a ser vivida, irmãs, e Deus está te chamando para isso. Para terminar, nós vamos ler Salmo 51. Nós vamos ler esse salmo que tem tudo a ver com esse devocional. Porque Deus é tão maravilhoso que quando eu pensava nesse tema, entregue seu fracasso ao Senhor, vinha um versículo na minha mente. E o versículo era, pequei contra ti somente. E ontem, quando eu disse, Senhor, que palavra eu vou levar, que vai trazer base para esse devocional, veio exatamente o Salmo 51, e eu não me lembrava que esse versículo estava aqui, né? Esse versículo é uma fala de Davi, quando Davi entende o seu pecado. Davi pecou, irmãs, o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus escolheu, o homem que Deus amava, ele peca, ele cai em adultério. Mas quando ele reconhece, ele fala essa frase. E nós precisamos entender isso. Pecou, arrepende e segue para frente em paz com o que Deus tem para a nossa vida. Então vamos ler isso aqui para você receber a sua porção de cura nessa manhã. Salmo 51, versículo 1, e vou lendo até. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me faz reconhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir de júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto do meu pecado e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Antes de eu terminar, deixa eu parar aqui um pouquinho. Irmãs, nós precisamos ter a restituição da salvação, da alegria da salvação. Nós precisamos ser sustentados num espírito voluntário. E ele está dizendo aqui que aí eu vou ensinar os transgressores, os pecadores vão se converter. Quando você for cheio do amor de Deus, quando você entender a vida de Deus, você vai ajudar pessoas. Você vai ajudar a libertar pessoas. Quando você vê uma pessoa com atadura, que Jesus já curou, já libertou, já restituiu, já trouxe a salvação, já trouxe a ressurreição, você vai ajudar essas pessoas a tirar essas ataduras. Somente mulheres curadas podem curar. E esse exército não pode ir para frente carregando esses lixos. Muitas vezes, irmãs, eu estou falando de poço, cava poço, vamos embora no poço, mas tem mulher que está no fundo do poço. Está lá
no fundo do poço, né? Tá lá há anos. Você foi chamada para cavar poços, para fazer as águas fluírem, não é para se afundar na lama e nem se afundar no poço, não, irmã. Deus hoje quer te tirar, como tirou José daquela caverna que colocaram ele, daquele poço, né, que colocaram ele ali. Jeremias foi colocado no poço, também no poço de lama. O poço, irmãs, é para nos trazer vida, mas o inimigo, ele é sujo. Se nós não nos firmar os nossos pés, ele quer nos colocar como prisioneiro dentro do poço. Então vamos lá, versículo 14 do Salmo 51. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca vai manifestar os teus louvores, pois não te comprazem sacrifício, do contrário eu te daria. E não agrada de holocaustos, mas sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito não desprezará o Senhor. Faz bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradará do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então aqui está dizendo, irmãs, que o sacrifício que Deus quer é um espírito quebrantado. É um coração contrito. Esse Deus não vai desprezar. Então, se você quer agradar o Senhor de verdade, eu queria fazer um sacrifício, um pacto, um voto, sei lá o que é que a gente quer fazer para Deus muitas vezes, abre seu coração. Isso aqui que Deus quer. Deixa essa vida de morte. Levanta no outro dia com ânimo. Nós estamos entrando num novo mês. O mês de maio está diante de nós. Como foi o seu mês de abril? Você vai viver do mesmo jeito? Do mesmo jeito? Ou você vai falar, não, Deus está me dando uma nova chance. E aí você às vezes pode dizer, mas eu não tenho força, irmã, eu não tenho fé. Um dia uma pessoa falou comigo assim, nem todo mundo é esforçado igual você não, minha filha. Eu tenho que arrancar força, irmã, não sei de onde, né? Tem que me prostrar diante de Deus e falar, Pai, me ajuda. Porque eu não quero ficar presa nas ataduras de morte. Então hoje nós estamos entregando. Essa vai ser a nossa entrega. Cante essa canção, irmã, da restituição. Aqui está dizendo, abre a minha boca para que eu manifeste os louvores. Até para abrir a nossa boca, o Senhor precisa tocar, irmã. Está no versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca vai manifestar os teus louvores. Nós precisamos dele para tudo. Não é na sua força. Ele te dá, a Bíblia diz que é ele que cria em nós o querer e o realizar. Ele coloca o querer e você ajuda e levanta e vai junto com ele. Como fez Maria, levantou e foi junto com ele até o túmulo, até onde precisava, até onde estava o lugar que precisava a ressurreição. Leia o Salmo 51. Profetiza o Salmo 51 na sua vida. Entenda que a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é poderosa. Entenda que nós estamos vivendo um marco na história do mundo. Você lembra quando você era criança que você estudava história? Teve a história lá, né? Tiradentes, a história do Brasil, a história não sei de quem, Princesa Isabel, essas coisinhas que eu tô lembrando aqui. O que nós estamos vivendo, irmãs, em 2020, essa pandemia, ela vai entrar para a história do mundo. Como que você vai passar por isso? Como é que você vai passar por isso, irmãs? Se Jesus não volta, você vai ter filhos, você vai ter netos. O que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos? O que você vai falar do que Deus fez na sua vida nesses dias? Essa é a palavra de Deus. Toma posse. O mestre te chama, ele te chama 2 vezes. Ele te chama para encontrar com ele e ele te chama para sair do lugar de morte. Não podemos passar para os próximos devocionais, que vai nos levar sobre reservatório. Reservatório é algo muito profundo, muito íntimo, muito lindo, mas que só tem quem é curado. Só tem quem passou pelas etapas. Passou pela etapa do poço, passou pela edificação da casa, da vida, e vai chegar lá no final do reservatório. Tem muita gente que está
passou por estão nessas etapas, mas ainda nunca chegou. Talvez tenha 50 anos de crente, talvez é pastor, talvez seja lá o que for, mas nunca chegou lá no reservatório. Tá sempre só nessas 2 etapas e tá bom, tá ótimo. É como eu falei, sabe, irmãs, as coisas com Deus, e foi tremendo porque ontem no seminário que eu tô fazendo, confirmou isso. Né? A pessoa que trouxe a aula do seminário ontem, ela já disse, logo no começo, ela disse isso, estava falando sobre ética cristã, né, que envolve a nossa postura em tudo, e ele falou isso, ele falou assim, isso aqui não é o que traz a salvação, mas isso aqui te leva a agradar a Deus, te leva a viver uma vida em abundância, né? Então tem tudo a ver com o que eu estou falando, com o que Deus tem falado conosco. Muita coisa que nós vamos aprender é o que eu te falei, vai influenciar na sua salvação? Não, mas vai te levar a ter uma vida plena. E é você que tem que escolher a vida que você quer levar. Se levanta, irmã, se levanta desse monturo e toma posse do que Deus tem para você. Tá? Aquilo que ele puder restituir, ele vai restituir, né? Porque tem coisa que não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Se um ente querido partiu, irmãs, você só vai ver esse ente querido lá na glória. Não tem jeito dele te restituir aqui e agora, né? Se você escolher uma profissão errada, talvez ele tenha como te dar uma outra oportunidade, mas tem coisa que não tem jeito de restituir. Talvez um casamento que já acabou, o homem já casou de novo, já tem filho com outra esposa. Não tem como restituir certas coisas, irmã. A gente tem que entender isso. Tem coisa que tem coisa que não tem, e a gente tem que ser maduro o suficiente de entender, não tem mais jeito, bola pra frente. É isso, irmãs. A foto que eu vou deixar hoje, eu até pensei em fazer um devocional sobre esse tema dessa foto, mas não foi confirmando. É a foto de como era, é bem na entrada da cidade de Beer-Sheva, onde é o poço de Jacó. Existe, bem na entrada, ela tem um altar. Sabe quando também aquela canção, depois vocês ouçam essa canção que fala, toca na ponta do altar? Era sobre isso, porque era um altar de pedra. Nas quatro pontas do altar tem umas pedras com ponta, que chama pedra chifre, que é como se quando fala o chifre do altar era aquilo. E tem texto sobre isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas fala que se um homem tivesse sendo condenado ali e ele não tivesse errado, ele poderia tocar na ponta do altar e o rei poderia ter misericórdia dele e ele não receberia a condenação, tá? Tem histórias na Bíblia sobre isso. Eu não vou entrar sobre isso, mas eu quero deixar essa imagem do altar para vocês. Toca na ponta do altar, irmã, sabe? Toca ali na ponta do cedro, como Esther fez, pedindo ao Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. Me ensina o que sacrificar ao Senhor. E eu não estou falando de sacrifícios, irmãs, na parte judaica, isso não existe mais. Jesus é o nosso sacrifício. Quando eu falo isso, eu estou dizendo o nosso coração. O nosso coração precisa ter sacrifícios de louvor ao Senhor, sacrifício de adoração. Tem que estar exalando aroma suave, não cheiro de morte. Então, toca na ponta do altar. Então, eu quero deixar essa imagem. Eu fiz um videozinho que eu acho que vai entrar, mas estava um pouquinho ventando. Eu espero que dá para vocês entenderem. Ao mesmo tempo, também eu tirei... tem a foto, né? A foto explicando como que o sacerdote estava ali colocando aquele sacrifício no altar. Então, hoje, o que você vai colocar no altar do Senhor são os seus fracassos. Talvez você não tenha tempo de fazer uma oração mais profunda, mas que essa seja uma mensagem que possa queimar no seu coração, em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Senhor, como Jesus disse aqui, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Jesus disse isso, e eu quero dizer isso com muita ousadia. Graças te dou, porque o Senhor me ouve. Graças te dou, porque o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas grandes coisas. Não tenho eu palavras para agradecer, Pai, o derramar do seu Espírito Santo sobre nós, sobre aquelas que querem, sobre aquelas que estão aqui com o coração aberto, sobre aquelas que essas palavras chegam, que eu não sei nem aonde o seu Espírito está levando. Graças te dou. Espírito Santo de Deus, que o Espírito do Senhor sopre sobre o ouvido dessas mulheres e elas possam ouvir o teu chamado para vir com o Senhor e para chegar naquele túmulo de morte e receber uma ressurreição, uma restituição do Espírito Santo de Deus sobre a vida dessas mulheres.
Pai, em nome de Jesus, deixai-as livre, nos liberta de nós mesmos, nos liberta do fracasso, nos liberta, Senhor, da acusação, do peso, que nós possamos ouvir como o Senhor disse para aquela mulher adúltera: vai, não peques mais, eu não te condeno, vai e não peques mais. Espírito Santo, derrama sobre nós a tua unção. Pai, nós estamos entrando já no propósito, na reta final. Conclua a tua obra de mistério, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. E o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres que te amam, que te conheçam, que vão realmente resplandecer a glória do Senhor. Mulheres curadas para curar, mulheres saradas para sarar, mulheres que têm toque de vida e não toque de morte. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço nesse dia. Amém.